Oi pessoal, vou falar hoje a respeito do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos lá, esse transtorno é um transtorno do sistema neurobiológico e também envolve a atividade cognitiva, envolve o sistema cognitivo, portanto, ele dificulta a aprendizagem do indivíduo, ok? Não há comprovação científica de que ele seja causado por anomalia cerebral, mas acredita-se de que ele é multifatorial, sim, ou seja, vai envolver os fatores biológicos e também os fatores sociais. Bem, o DSM-5 define o TDAH como transtorno neurobiológico multifatorial, incluindo fatores genéticos e ambientais. TDAH aparece na infância e pode permanecer até a fase adulta, mas é necessário que ele inicie lá pelos 5, 6 anos de idade, já seja detectado, ok? Então, ele não aparece na idade adulta, ele pode perdurar, ele pode atingir a idade adulta, mas já começou lá atrás. Então, mas nós não podemos confundir com dislexia, porque a dislexia ela vai abarcar o sistema fonológico, então dificuldades de fala, dificuldades de linguagem, se expressar na linguagem, pelo fato linguístico e não hiperatividade ou pela desatenção, tá? Como é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, como o nome já diz, tanto hiperatividade como o déficit na atenção. Ele não é atento, pelo contrário, qualquer distrator para ele para o que está fazendo, então não consegue terminar uma atividade, nenhum trabalho. Na comunicação social também, o indivíduo tende a interagir mal, vamos dizer assim, né? Ele, apesar de se esforçar, né, quando não tem tratamento, ele acaba interrompendo a fala do outro, ele acaba por muitas vezes ser impulsivo e ele se movimenta, ele tem uns movimentos também, ele não consegue ficar parado, né, ao realizar as suas atividades. Então, é uma condição que necessita de um tratamento multidisciplinar. Todos os distúrbios da neuroaprendizagem vão envolver um tratamento multidisciplinar, ok? Ora um psicólogo, ora um psiquiatra, ora um neuropsicopedagogo, que vão auxiliar no desenvolvimento cognitivo do ser, tá bom? Então vamos lá, já fiz a diferença aqui? Já estabelecemos a diferença da dislexia, porque a dislexia é uma deficiência da aprendizagem, mas então que envolve áreas da linguagem, ok? Então a habilidade da linguagem escrita é que está comprometida devido a um fator fonológico, é o caso da criança procurar um fonoaudiólogo, mas esse fonoaudiólogo pode encaminhar também para que complemente o tratamento um neuropsicopedagogo. Aqui nós estamos falando da dislexia, mas como o assunto hoje não é dislexia, eu vou voltar ao TDAH, transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade. Existe o TDA somente, onde a criança tem o transtorno de déficit de atenção, mas não inclui a hiperatividade. Então ele tem a dificuldade dele de aprendizagem, aí devido a circunstâncias sociais, circunstâncias biológicas também, ou seja, o ambiente em que esse ser convive, mas não tem a hiperatividade, tá? Que está contida no TDAH, que é o que eu estou falando hoje, sobre o que eu estou falando. Bom, então, diferentemente da dislexia, é sempre bom quando a gente fala sobre um assunto, fazer comparações. Então, diferentemente da dislexia, ele vai comprometer a habilidade de atenção e de interação. Quando ele compromete a habilidade de atenção, ele está comprometendo a
concentração do indivíduo ao aprender algo. Então, ele inicia ali no processo da aprendizagem, mas não completa. E isso, por essa dificuldade, o indivíduo muitas vezes ele abandona a tarefa, ele não consegue passar daquele limite, porque algo o distraiu, porque às vezes a aula ou a atividade ali da qual ele está participando não foi suficientemente dinâmica para que persuadisse, né? Para que ele tivesse a sua atenção toda tomada. Então, quando se trata de TDAH, nós educadores, né, e terapeutas, neuropsicopedagogos, nós temos que, primeiramente, quando formos trabalhar com jogos, que é muito importante no tratamento desse ser, dessa criança, que haja dinâmica, né? Então, para que ele não se distraia, para que ele, em momento algum, perca o foco daquela atividade, daquele trabalho, daquela tarefa, tá ok? Combinado assim? Então, deverá ser dinâmico o trabalho. E nessa dinamicidade pode entrar até, nós podemos incluir, atividades físicas. E depois eu vou explicar a vocês por que eu estou falando. Já falei de dois tipos de tratamentos, que é o tratamento com jogos e o tratamento com atividade física. Porque o TDAH ele tem dificuldade também no controle emocional. Por quê? Devido à impulsividade. Então, o que o caracteriza como TDAH? Ele é hiperativo, ele é desatento e ele é impulsivo. Então, veja, se ele é impulsivo, ele necessita de trabalhar o controle das suas emoções, lembra? Sistema inibitório, autorregulação. E, para isso, as atividades físicas são extremamente importantes, porque ali ele vai ter o estímulo do hormônio chamado endorfina. Então, vai ser liberada a endorfina. Ele vai ter sensação de bem-estar, vai aumentar a sua capacidade de cognição, tá? Sua capacidade cognitiva. Então, tudo isso ajuda no funcionamento do cérebro. E é importante lembrar que o TDAH ele tem comprometimento na área cerebral, que é o córtex pré-frontal, ok? Nós falamos sobre algumas áreas no outro vídeo, então o TDAH é basicamente, temos que trabalhar essa parte neuronal que atua no córtex pré-frontal, ok? Bom, esse comportamento, para que seja diagnosticado o TDAH no indivíduo, não basta que ele seja hiperativo, que ele seja agitado, que ele não aprenda com facilidade, né? Ao receber uma orientação, ele desobedeça alguma regra. Não basta isso apenas. Essas questões têm que vir a comprometer, causar prejuízos na sua vida social e escolar, ok? Em outras atividades. Então, se isso ocorre e por um período que seja de 6 a mais do que isso, a partir dos 6 meses de ocorrência dessas situações, desses sinais, é necessário investigar, então, se há um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, tá bom? Porque vai implicar na rotina da família, vai prejudicar a rotina da família, vai prejudicar, se não houver um cuidado, um tratamento, uma atenção especial, vai prejudicar o ambiente, a classe escolar, né? Não que ele não possa ali fazer parte da mesma turma, não é isso. Eu trabalhei com TDAH e nós conseguimos fazer ótimo trabalho na mesma classe, na classe regular da escola, tá? Dessa devida escola. Mas é claro que nós temos que tomar algumas atitudes e eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Fique aí porque no final do vídeo eu vou aproveitar e deixar aí de bônus para vocês algumas orientações que vai ajudar você em casa a lidar com seu filho, com algum parente, com algum conhecido que tenha TDAH e também
deve ser seguida essas orientações pela escola, pelos profissionais da educação que lidam com esse indivíduo. Aproveitando, eu peço para que vocês deixem o like, inscrevam-se no canal se não é inscrito e compartilhem o vídeo porque é de grande relevância, ok? Acredito eu que seja para a sociedade como um todo. Bom, então vai haver comprometimento na escala de maior ou menor grau no âmbito social, tá? Desse indivíduo, no âmbito familiar também, no dia a dia, em suas rotinas, e eu vou falar sobre rotina quando envolve TDAH, tá? Então, esse comprometimento, se for um adulto, porque o adulto também tem TDAH, então ele, se não for diagnosticado cedo, ele vai permanecer com TDAH assim num nível que vai causar prejuízos. Então, sendo adulto, não foi diagnosticado, não sabe ainda como lidar com esse transtorno, pode vir a causar prejuízos profissionais também. E na idade escolar, prejuízo na educação, nas suas notas, nas suas atividades escolares, ok? Então essa queixa vai partir tanto de casa, né, da família, como também da escola. Tá? Como suspeitar do TDAH? Já sei que ele é hiperativo, é uma criança que pode ficar parado, se é numa turma ele vai levantar toda hora, ele vai querer conversar, ele não vai ter limites, ele às vezes vai falar coisas que ele não era para dizer, porque ele não tem autorregulação, tá? Ele também não vai se organizar em suas atividades, e então essa dificuldade de concentração, ela vai ser na vida dele como um todo, ok? Seguir instruções vai ser difícil, não concluir as tarefas, já citei, vai ser esquecido, então deixou o material, não sabe onde, tinha uma tarefa para fazer para o outro dia, para uma outra aula, não dá conta, não leva, esqueceu de fazer, perde muitas coisas, os materiais. Isso aí que eu citei até agora é em relação à desatenção. Então vamos lá. Dificuldade de concentração, dificuldade de organizar atividades, dificuldade em seguir instruções, não concluir tarefas, esquecimento. Em relação à hiperatividade, né, nós vamos suspeitar do TDAH. Inquietação, agitação, fala excessiva, impaciência, age sem pensar, impulsividade, completa a fala de outros, interrupção. Interrompe a outra pessoa que está falando. Bom, o tratamento é psicoterápico, né? Então ele pode fazer diversas terapias. Ele pode, como eu já citei, trabalhar com a neuropsicopedagoga, que vai ajudá-lo ali a realizar as suas tarefas de forma concentrada, aumentar esse nível de concentração, aumentar a habilidade do indivíduo se concentrar, ter atenção sobre aquilo que ele está fazendo, tá? Ou ele pode fazer uma terapia de relaxamento, né, o yoga, pode, como terapia cognitiva, né, nós chamamos de TCC, terapia cognitiva comportamental, onde nós traçamos ali um planejamento para que ele seja capaz de eliminar também os distratores. Nós fizemos isso lá no autismo, então vamos fazer o TDAH, propiciando um ambiente tranquilo para que ele aumente essa habilidade cognitiva e foque na sua tarefa. Então, essa é a TCC, comportamento. Ele não deve desfocar, ele não deve ficar levantando, né, quando iniciou a sua tarefa, porque achou a tarefa monótona, alguma coisa, passou uma criança correndo, alguém chamou o vizinho, não. Então ele deve ter o foco, mantê-lo sobre o foco, esse vai ser o trabalho. E os jogos como atividade vai ser muito importante, porque se ele gosta, né, você escolhe um jogo ali, um profissional, de um tema que ele goste, vai trabalhar, e mais dificilmente ele vai
se distrair com outras questões, com outras coisas, né? É mais provável, a probabilidade é maior que ele se mantenha ali no jogo, queira concluir, queira ganhar. Então isso tudo tem que ser estimulado. Nós vamos fazer com que essa criança, o indivíduo, seja estimulado a trabalhar com o que ele gosta, com algo progressivo que o faça manter foco, tá bom? Manter atenção e concentração. Atividade física, eu já mencionei, então escolhe que a criança gosta, natação, jogos de futebol, e para que ele, além dele ter uma descarga, ele vai conseguir aliviar ali o estresse. Bem, essa atividade física vai liberar endorfina, que vai ajudá-lo a ter o controle da impulsividade, o controle da hiperatividade e também a modulação sensorial, porque ele vai estar aumentando a sensação de bem-estar, tá? Então, ali as funções cognitivas vão ser trabalhadas, ali vão ser trabalhadas as funções cognitivas, afetivas, emocionais, comportamentais e sociais. Tudo isso praticando alguma atividade física, tá bom? Aí veja como é importante a atividade física, em especial para quem tem alguma dificuldade de aprendizagem. Bom, vale salientar que para fechar diagnóstico é necessária a avaliação multidisciplinar. Então, muitas vezes a criança vai só ao psiquiatra, mas pode haver falhas e a criança ser diagnosticada, ou mesmo ele dizer que não vai fechar o diagnóstico, sem que passe por um outro profissional. Ele mesmo, muitas vezes, vai encaminhar para que haja um atendimento multidisciplinar. Ele vai passar por outros profissionais, como o neuro, como o pedagogo, o psicopedagogo, para que, somado os sintomas, as percepções de sinais, possa fechar o diagnóstico como TDAH. Voltando aqui, o tratamento é a psicoterapia. Há casos em que realmente o indivíduo vai precisar do medicamento. Ele pode tratar com exercícios físicos, terapia cognitivo-comportamental, pode, mas há casos em que vai ser essencial um controle médico do psiquiatra, pois ele terá que tomar medicação. Então, a medicação, em alguns casos, vai ser importante, tá? É importante frisar isso, porque envolve aí efeitos colaterais, alguns efeitos colaterais, mas tudo isso o profissional vai trabalhar, vai ver qual é o melhor medicamento para que o indivíduo se adeque, tá ok? Então, se for possível o tratamento cognitivo, comportamental, juntamente com a atividade física, maravilha, melhor opção. Não sendo possível, vamos partir para a medicação, né? O psiquiatra, né, um desses profissionais desse tratamento multidisciplinar, vai prescrever o medicamento correto. A importância do profissional de psiquiatria é muito grande, então você tem que escolher um médico de sua confiança para ver se ele vai poder tomar o medicamento à base de metilfenidato ou não, porque em alguns casos pode haver comorbidade, e uma das comorbidades que pode acontecer em quem tem TDAH é a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, você possuindo ela também como comorbidade do TDAH ou tendo histórico familiar, não convém tomar esse medicamento, ok? Aí o psiquiatra vai conversar, vai ver se existe outro e ele vai resolver qual é o melhor tratamento, tá? Qual é o tratamento adequado. Falando de comorbidade, é comum que o TDAH tenha também o TOD. O TOD é um transtorno opositor desafiador. Tá? Então, qual é a manifestação do TOD? O TOD, o indivíduo vai se manifestar com alguns acessos de raiva, irritabilidade,
lembra da autorregulação, né? Então tudo isso acaba envolvendo no processo, tá? Lá no outro vídeo eu expliquei o que é comorbidade. Se você não assistiu, assista lá no primeiro vídeo sobre autismo. Muito bem, então gente, é isso que eu queria dizer para vocês. É muito importante que o portador do TDAH mantenha uma atividade física, né, isso no tratamento, que mantenha um trabalho comportamental, com o psicólogo, com o neuropsicopedagogo, um trabalho cognitivo. Bom, pessoal, é muito importante que, se houver necessidade da prescrição de medicamento feito pelo psiquiatra, ele vai fazer um grande controle, tá? Se o indivíduo já estiver na fase da adolescência, há de ser um controle maior, tá? Porque há um controle de risco, há que ter um controle para se evitar riscos, tá bom? Converse com o seu psiquiatra a respeito. O ambiente familiar, o ambiente escolar, todos os componentes desses ambientes poderão estar auxiliando, né, no desenvolvimento desse indivíduo com esse transtorno. Então não vamos ser negligentes, né, porque é uma questão muito séria. A criança, o adolescente deve ser acompanhado desde cedo e sempre acompanhado, até que ele se torne um adulto com TDAH, mas que ele sabe driblar as dificuldades, que ele aprendeu a desenvolver as habilidades e vai se encontrar nas suas competências, no seu campo profissional, vai realizar muito bem, assim como eu falei no autismo, eu falo aqui, não venha com essa história de que não, ele é assim mesmo, ele vai ficar pulando, ele vai quebrar, ele vai ficar nervoso, ele não deixa ninguém falar. Não, há tratamento e ele vai poder interagir com a sociedade perfeitamente, tá bom? Vamos transmitir essa informação para que chegue a todo portador de TDAH, que é um dos distúrbios que prejudicam não só a aprendizagem, como a vida social, ok? Pessoal, você já curtiu, já se inscreveu no canal? Agora vamos trazer aquele bônus que eu falei. Se você tem alguém com TDAH no seu núcleo familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, pode ajudar propiciando um ambiente favorável para esse ser que tem esses distúrbios. Então vamos lá. Primeiro, determinar horários específicos para as atividades, criar rotinas. Então, se você tem dever de casa, por exemplo, estuda de manhã, tem dever para fazer à tarde, estabelecer o horário, essa 14 horas, essa 15 horas, cumprir esse horário. O responsável pela criança vai lembrar disso, porque ele tem dificuldade de lembrar, ele tem dificuldade de agendar alguma coisa, de cumprir com agendas, tá? Eu vou tocar no assunto da agenda, que é muito importante para o TDAH, mas determine horário, especifique e esteja ali junto com ele para lembrá-lo. Separar um local para os estudos. Então, segunda coisa, separar um local. Porque se a criança já tem dificuldade, um dia ela estuda no quarto, um dia ela estuda na sala, outro dia, ou em onde tem distratores, ele vai se prejudicar, tá? Então, ali onde ele tem deficiência já vai aumentar as suas dificuldades. Lembre-se que déficit de atenção. Então, para que ele tenha atenção, para que ele tenha concentração, vamos propiciar, proporcionar um ambiente para que ele se distraia o menos possível, tá? E cumpra com a sua rotina, com o seu dever diário. Então, estabelecer um horário, estabelecer um ambiente livre de sons, de rádio, de TV, de celulares, principalmente. Então, tudo isso são distratores que devem ser afastados. Luminosidade, você gosta assim, você gosta daqui, dessa poltrona, dessa cadeira, não quero encostar, de modo que ele se concentre. Então, ele chegou aquele horário, às 14 horas para fazer a tarefa, a mesinha dele está ali, a cadeira dele está ali. Não importa se a mesa ela é compartilhada com outras pessoas em momentos de refeições, que ele não tem uma mesa no quarto,
ou até mesmo que não tem quarto, mas vamos deixar. Qual é o horário que está livre ali? A mesa. Então ele vai fazer o dever dele, onde não vai ter ninguém ali para atrapalhá-lo, tá bom? Muito bem, esse é a segunda orientação. Terceira, rotina para dormir. O sono é muito importante para a aprendizagem e é importante também para que acomode ali os hormônios necessários, todo o sistema cognitivo desse ser, tá bom? Enquanto estabelece essas regras, né, e vem a quarta dica, procure olhar nos olhos da criança. Ele já tem dificuldade de seguir ali as orientações, regras. Então você vai pegar, quando você for passar uma informação para ele, olha, é aqui que você vai ficar, que você vai estudar. Fale olhando nos olhos. O contato visual é muito importante, tá? Porque senão você vai falar e ele não vai estar prestando atenção. Não vai, portanto, cumprir tarefas. Quinto, lembre sempre disso. A desorganização provoca estresse, principalmente no indivíduo portador de TDAH. Então vamos adotar, vamos dizer assim, como palavra-chave, a organização, ok? Vamos adotar a organização. Então, toda vez que você tem que lidar com ele, em casa ou na escola, organização, rotina, local específico, sem tumulto, ok? Local silencioso. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Vocês, em caso de dúvida, podem estar entrando em contato comigo, eu faço atendimento no Rio de Janeiro. Também posso fazer online e para isso eu tenho contato com o meu e-mail que está no canal, tá bom? Um abraço grande, espero ter ajudado vocês.